Ministério Poder do Evangelho. Mateus capítulo de número 22. Quem já encontrou aí, diga amém. Mateus 22, para quem ainda não encontrou, está no Data Show, nos diz o seguinte: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A maioria das pessoas acham que a predestinação acontece depois do chamado, mas não é assim. Daqueles que o Senhor chamou, Ele de antemão os predestinou para a vida eterna. Então, primeiro houve o quê? A predestinação. O Senhor predestinou e depois então Ele destinou para a vida eterna. Ele predestinou para a vida eterna. A predestinação, irmãos, é para todos. Todos são predestinados à salvação. Não há um homem sequer na face da terra que não seja predestinado à salvação. É o contrário do que muitos ensinam. Porque a maioria entende que o Senhor primeiro chama, amém? E depois que esses vêm, então o Senhor vai escolher alguns e vai predestinar a salvação. Porém, não é assim que a banda toca. O Senhor predestinou a todos para a salvação. Haja visto que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e Ele não fez a sua imagem e a sua semelhança para lançar no inferno. Haja visto que o inferno não foi preparado para o homem. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Não foi para o homem. A Bíblia diz que aqueles que o Senhor chamou de antemão, isto é, antes, Ele predestinou a salvação. Quer dizer, todos nascem predestinados à salvação. Repita comigo: todos nascem predestinados à salvação. Você vai entender. É como se o ser humano fosse um ponto.
E aqui do outro lado existem dois pontos, um sobre o outro na vertical: céu e inferno. E aqui está o homem. Quando ele nasce predestinado ao céu. Ele fez o inferno para o diabo, e o céu ele preparou para os homens. Ele preparou para os seus anjos, ele preparou para os seus filhos, ele preparou para aqueles que são a sua imagem e a sua semelhança. Mas ele deu ao homem algo muito importante, chamado livre-arbítrio. Então o homem é que traça o seu destino, porque a Bíblia Sagrada não fala em momento algum que Deus destinou o homem para a vida eterna, como também ela não fala que Deus destinou o homem para a condenação eterna. Ela está falando, a Bíblia fala que Deus predestinou. Predestinar não é a mesma coisa que destinar, amém? Ele não destinou, ele predestinou, porque o destino é o homem que escolhe. E o Senhor Deus, ele fala claramente na sua palavra: eis que diante de vocês eu ponho dois caminhos, um caminho que leva à vida eterna e outro que leva à perdição eterna. E eu espero, eu desejo, eu torço para que vocês escolham o caminho que leva à vida eterna e vivam eternamente. E este caminho que leva à vida eterna não é uma religião. Há pessoas que dizem que as religiões são caminhos que levam a Deus, mas a Bíblia não fala nisso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho para o céu é Jesus Cristo. Mas existem vários caminhos pelos quais o homem pode andar, pode trilhar. A própria palavra diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas o fim é perdição, é morte. Então o Senhor nosso Deus coloca aqui o homem, dá ao homem o livre arbítrio, predetermina o homem para a salvação. Mas o homem tem uma escolha, o homem é que faz o seu destino, céu ou inferno. Então, deste ponto, o homem vai traçar uma linha reta, é a sua escolha, é o seu destino. Ele pode se ligar ao céu através de Jesus Cristo, ou ele pode traçar o seu destino para a perdição, negando Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei naquele dia diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei naquele dia diante de meu Pai. Então, irmãos, nós observamos aqui que o destino para o céu ou para o inferno é condicional. Se o homem aceitar a Jesus Cristo, ele é destinado ao céu. Se ele não aceitar,
a Jesus Cristo, ele é destinado à perdição. Mas a escolha é do homem, mas predestinados todos são. Isto então, aqueles criados saíram pelos valados, preste bem atenção nisso, saíram pelos lugares ermos, pelos lugares esquisitos, errôneos, encruzilhadas, valados, pequenos povoados, pequenas aldeias, por todas as partes eles passaram, e segundo a ordem daquele Senhor, quem eles encontrassem pelo caminho, deveriam convidá-los e trazê-los para a festa. E diz a Bíblia Sagrada que assim aconteceu. Eles convidaram coxos, eles convidaram cegos, eles convidaram mancos, eles convidaram aleijados. Sabe por quê? Porque são essas pessoas que precisam de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para curar os nossos aleijumes espirituais. O Senhor Jesus Cristo veio para curar a nossa cegueira espiritual. Jesus Cristo veio para nos enriquecer. Jesus Cristo veio para nós deixarmos de ser andarilhos por esta terra e termos um destino certo, que é o céu de glória, aonde está a nossa mansão nos aguardando. Então preste bem atenção que eles aceitaram o convite. Então eu vou provar aos senhores e vou desmontar a tese daqueles que dizem que os escolhidos não se perdem mais, porque entre os chamados o Senhor Deus os escolheu e agora escreveu seus nomes no livro da vida, e não tem mais ninguém que apague. Portanto, eles foram escolhidos e agora não podem mais se perder. Todos os aleijados, os mancos, os cegos, a saber, os que foram encontrados pelas encruzilhadas, pelos valados, entraram naquela casa. Amém? Aí a Bíblia Sagrada conta que todos assentaram à mesa, com vestes nupciais. Então, lógico, claro e evidente que essas pessoas que sentaram na mesa para participar do banquete, elas eram escolhidas. Fale mais alto. Eram escolhidas. Mais uma vez, eram escolhidas. Amém? Então eles receberam as vestes, porque foram escolhidos. O Senhor nos predestinou, como predestinou a todos os que já estão no inferno. O Senhor se predestinou ao céu, Ele não predestina ninguém ao inferno. O Senhor os predestinou ao céu, mas eles traçaram o destino deles para o inferno. Então, a predestinação é diferente do destino. Por exemplo, eu posso sair daqui para Goiânia, ou eu posso ensinar o caminho de Goiânia para alguém. Pastor, por onde é que a gente vai para Goiânia? E eu digo, olha, a estrada para Goiânia é essa, eu predestino ele. Entendeu? Eu fiz o destino dele antes dele ir. Você sabe quando você usa o GPS? O que é que você faz no seu GPS? Quando você quer ir num lugar que você não conhece, hein? Você faz o quê? O pré-destino. Mas quando você faz o pré-destino no GPS, você já chegou no lugar? Hein? Não. Então você vai traçar o destino, quer dizer, vai fazer o pré-destino, aí você vai seguir o destino. Tem o antes, o durante e o depois. Entendeu? O nosso depois não é agora, é quando a predestinação aconteceu, nós aceitamos o convite e traçamos o nosso destino, amém? Antes
predestinação, depois traçamos o destino, é o durante a jornada, é espinhosa, mas vale a pena. Quando nós chegarmos no fim, é o céu de glória, o destino foi concluído. Quem está me entendendo, levante a mão e glorifique o nome do Senhor, porque com certeza nós vamos chegar. Esse GPS não erra o caminho. Aqui está o nosso caminho traçado, aqui está a nossa destinação traçada, aqui está o nosso destino traçado. Quem está seguindo esse destino, levante a mão e glorifique ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Então esse negócio de predestinação, o homem predestinado não se perde, é conversa fiada, é conversa para boi dormir. Aquele negócio de dizer que Deus escolheu não se perde mais, também é conversa fiada. Nós vamos estudar, já vamos passar para outro aspecto da predestinação e da chamada de Deus, porque nós vamos tratar de dois aspectos hoje, no plano salvífico e no plano da obra do Senhor nosso Deus. Amém? Aí aquele senhor pai de família entra no recinto, no ambiente da festa, e todos os que estavam ali dentro tinham recebido o convite, portanto foram escolhidos para sentar na mesa. Sim ou não? Só senta na mesa de Deus quem for escolhido. E tem gente que pensa que a gente só vai assentar na mesa de Deus quando chegar lá. Nós já estamos sentados desde aqui. O céu é lá, mas o reino é aqui. Levante a mão, glorifique o nome do Senhor, porque hoje nós estamos aqui dentro, nos banqueteando na mesa do nosso Pai. Louvado seja o seu santo e maravilhoso nome. Aí de repente, aquele senhor entra na sala de janta, aquele senhor olha para a mesa e vê que tem um daqueles que foram escolhidos para sentar à mesa que está sem as vestes nupciais. Mas ele não tinha sido escolhido, mas ele não sentou na mesa, mas ele não estava comendo na mesa do rei. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem então olhou e perguntou: amigo, como tu entrastes aqui? Ele poderia muito bem ter dito: porque eu fui predestinado, porque eu fui convidado, e porque o Senhor me escolheu para sentar na mesa. Aí o Senhor disse: sim, eu te chamei, eu te predestinei, eu te escolhi, mas tu não aceitastes que eu te vestisse. Tu não pegaste as vestes com as quais tu poderias sentar na minha mesa. Sabe quais são as vestes que nos fazem dignos de nos assentarmos no banquete de Jesus Cristo? O sangue dele que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Quantos já receberam aí essa vestimenta? Quantos já têm recebido o sangue de Jesus Cristo?